noite. Boa noite. Vamos iniciar nossas atividades de sábado à noite, fazendo a abertura, pedindo a permissão do meu filho da casa e o equipe do orçamento para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre, pedindo a purificação da água, e no meio necessário levar para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade deste sábado à noite. Nossa irmã Ivone vai fazer explanação e agradecimento para todos. Boa noite. Nós vamos dar início então a leitura do capítulo que a gente vai trabalhar, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Tema fácil, né? E o item 5 então, inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta, senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior, que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. É a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. É um conselho, né, que nos dá Jesus. Então, para a noite de hoje, entra esse capítulo 12, amai os vossos inimigos, e retribuir o mal com o bem. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. E o Evangelho começa assim: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? No início pode parecer bastante difícil, né? Até impossível para a gente dizer, pensar em amar os nossos inimigos. Eu já parto do princípio que hoje aqui a gente nem tenha mais inimigos, tenha desafetos, né? No máximo desafetos, aqueles desentendimentos, os desafetos, e não mais inimigos. Vamos deixar de repente para os desencarnados que ainda estão por aí, né, nos acompanhando, talvez sejam ainda alguns inimigos. Então fica mais fácil quando a gente começa a entender, quando a gente começa a estudar profundamente o Evangelho de Jesus, a gente entender que não é tão difícil assim compreender essa máxima de Jesus. Porque o mal que há em nós, ele tem tempo para acabar. O bem é infinito. O bem não vai acabar, mas o mal tem prazo para acabar. E quem decide o fim desse mal somos nós mesmos. Porque o maior mal que há não é o que há lá fora de nós, mas dentro de nós. Se nós conseguirmos debelar o mal que há dentro de cada um de nós, e nós sabemos que existe um dos grandes problemas da humanidade, ou dois problemas grandes da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. E quem de nós pode bater no peito e dizer que não é egoísta e que não é orgulhoso? Depois lá no final tem um monte de características que a gente vai ver
para a gente se enquadrar, para ver, né, onde a gente se enquadra nesse orgulho, nesse egoísmo. Porque retribuir o mal com o mal não leva a lugar nenhum. Nós ficamos andando em círculos, né, carregando essa mala pesada, porque o mal são emoções e sentimentos que nós ainda não conseguimos educar, administrar. Cada dia que vai passando, quando nós alimentamos esse sentimento, essa emoção chamada mal, ela vai ficando mais pesada. Porque não, aquele que costuma guardar, e nós costumamos guardar, não é só uma coisinha, né? São coisas que vão se somando. Então vai ficando um peso muito grande para a gente guardar isso aí. Aquele que desferiu o golpe muitas vezes, né? Ou que por uma traição, por uma maldade, muitas vezes ele já se desligou, já foi embora, nem pensa mais naquilo. Se perdoou ou não, né? Para ele é diferente. Mas nós não podemos ficar alimentando esse mal. Muitas vezes é uma coisa tão simples que poderia ser resolvido com uma conversa, alguma coisa, né, bem simples, e a gente fica alimentando aquele mal. E aí voltamos então ao Evangelho nas palavras de Jesus: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aborrecerás ao teu inimigo. O que poderia aborrecer mais um inimigo, um desafeto, que lançou, né, alguma coisa em nossa direção, a ira, a violência? Qual seria a reação que ele não iria suportar? Se nós reagirmos com tranquilidade, com serenidade, com benevolência, até com carinho, dependendo da situação. O não reagir desarma muitas vezes aquele que está irritado, que está alterado, que está ali, mesmo que não seja uma maldade, né? Tamanha, como a gente viu essa semana, infelizmente, aí em Blumenau, aquilo passa da maldade, a crueldade, né? Mas eu digo a maldade muitas vezes é no pensamento, a gente sabe disso. Os nossos pensamentos são carregados de maldade muitas vezes. Então, no momento que a gente está pensando, a gente está emanando essa maldade. E isso faz mal para aqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente faz mal para nós mesmos. Porque essa emoção gera desequilíbrio das nossas emoções, do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Nós reencarnamos para amar e para fazer o bem. Então é por isso que a gente sabe que o mal tem data para terminar, porque nós somos fadados à perfeição. E a perfeição não tem mal nela, não há nada errado na perfeição. Quem é perfeito não tem mais os sentimentos e as emoções desequilibradas. Ele ensina, Jesus, nesse evangelho tão abençoado, ele ensina que não odiar já é uma forma de amar. Por isso que eu falei, né, que não tenhamos mais inimigos, que tenhamos desafetos, que saibamos até já no patamar em que nós nos encontramos orar por esse desafeto. É possível, basta que nós tenhamos boa vontade e equilíbrio dessas emoções, desses sentimentos. Os nossos pensamentos são realmente um turbilhão. Quando nós temos um problema, a nossa primeira reação é nos inflarmos, né, de algum sentimento desequilibrado, seja ele qual for, de ira, de tristeza, de descontentamento com aquilo que está acontecendo. Então, essa emoção, ela vai nos fazer mal. Vai fazer mal para o corpo e vai fazer mal para o espírito. É importante que nós eduquemos a nós mesmos. É o tal conhecer a si mesmo, que está lá no Evangelho, né? Então, eu tenho que decidir refletindo. Se eu quero o mal para mim, eu não me amo, não me respeito. Eu quero para mim o melhor, não é? Se eu quero o melhor para mim, para o meu conforto material, eu também devo querer para mim, para as minhas emoções, o melhor. E o melhor não é o mal, com certeza não é o mal, porque o mal só faz mal. É um trocadilho, mas o mal só faz mal, né? Nós alimentamos essas emoções. Ou as emoções boas, né? Os sentimentos bons, que está lá no homem de bem, todas aquelas qualidades do homem de bem, ou então nós alimentamos esse sentimento mal, que faz mal a nós, faz mal a todos que nos circundam. Então, tudo é decidido por nós. Nós podemos até deixar que o outro desperte, né, em nós essas emoções, mas nós não podemos alimentar essas emoções. Porque quando a gente assiste alguma coisa que desequilibra a nossa emoção, a gente altera, mas cabe a nós baixar
baixar a poeira e reequilibrar a emoção. Nós é que vamos educar nossas emoções, os nossos sentimentos, não o outro. O outro não tem esse poder. Ele tem o poder até de desequilibrar, até onde eu permitir, porque sou eu que permito. É interessante a gente entender, quando a gente começa a estudar, que a maioria de nós tenta colocar a culpa no outro, né? Ah, ele que é assim, ele não me faz feliz, ou ele me faz feliz, ou ele me faz ficar com raiva. Não, não é ele. Ele pode até desencadear o outro, né? Pode até desencadear. Mas nós é que temos que ter as rédeas na mão e controlar, e educar essa emoção. Então, quanto mais despertos nós estivermos para essa situação, mais fácil é de concluirmos quem desencadeia isso, o orgulho e o egoísmo. Aquela coisa de, ai, mas eu não mereço isso, ai, eu não mereço aquilo. O vitimismo, né? Ou então se achar acima, né, da cocada preta, aquela como a gente diz, né? Acima do bem e do mal. Não, porque eu sou bom, eu sou, né? Ele não podia ter feito isso comigo, por que que não? Né? Se eu também muitas vezes faço com o outro tantas coisas erradas. E segue no Evangelho então: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e faz nascer o sol e a chuva sobre bons, maus, justos e injustos. Se alguns minutos nós tirarmos para refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, nós vamos chegar à seguinte conclusão: aquele que faz o mal, é ele que está doente, né? E aquele que está doente precisa de quê? De remédio. E o remédio para a maldade é o contrário, é o bem. O remédio para o mal é o bem, não há outro remédio. Aquele que está doente, que faz essa maldade com qualquer um de nós, muitas vezes até com os animais, é ele que está precisando de remédio, é ele que está precisando de cuidado e de atenção. E muitas vezes o que a gente faz é julga, né? É lá na pedrada, é lá na garrucha, já de punhal em punho para não perdoar, para não entender. A gente parece que às vezes faz questão de não entender o erro do outro, sabendo que a gente também erra, que a gente também precisa desse perdão, que a gente também precisa dessa compreensão para quando nós errarmos, né? Então, se ele precisa dessa compreensão, ele está muito enfermo. Claro que a gente sabe que muitos desses, como eu relatei, lá de Blumenau, agora essa cena triste que a gente viu, esse lá precisa ser afastado da sociedade, né? Porque ali é uma crueldade espontânea, digamos assim. É uma premeditação com todas as coisas características de uma pessoa que está realmente doente. Doente física, mental e espiritual, principalmente espiritual. A nossa visão, ela tem que partir pequenininho, dentro de casa, com familiares, com marido, com filhos, com irmãos, com pai, mãe, vizinhos, amigos. Então, porque a gente tem também essa mania de achar que a maldade é só aquela coisa muito grande. Mas não, às vezes dentro de casa a gente comete essas pequenas maldades, né? Não fazendo isso, não fazendo aquilo, não se preocupando com o outro, se o outro está bem, né? Ah, deixa ele assim, deixa assim. Então, é dentro de casa que a gente começa com as pequenas coisas. É ali que a gente começa a ensaiar esse perdão, essa tolerância, essa fraternidade, esse calor humano que falta tanto hoje em dia, né, nas relações. Então é preciso que a gente vá treinando isso com as pequenas coisas, para que depois, quando a gente estiver no meio de um grande turbilhão, a gente também saiba, a gente já está um pouco mais educado nas nossas emoções e principalmente nas nossas reações, né, que ainda são muito instintivas. A gente é pavio curto, como a gente diz, né? E segue Jesus, então. Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Que recompensa haveis de ter? Amar alguém bondoso, gentil, aquele bonzinho, é tão fácil, né? Ele não exige nada da gente, a não ser que a gente doe amor. Ele não atrapalha as nossas emoções. Aquele que é bondoso, que é tranquilo, que é sereno, que é amigo, ele não desequilibra as nossas emoções. Pelo contrário, ele nos faz bem. Então fica confortável para a gente dizer: eu te amo. Ai, como eu gosto daquela pessoa, por quê? Porque ela não te faz mal. É fácil amar quem não nos faz mal. Difícil é amar quem faz mal.
Por isso que a gente diz, né? Por isso que Jesus disse, há mais de 2000 anos, amai os vossos inimigos. Não fazem os publicanos também assim? Agora eu vou pegar pesado. E se saudar somente aos vossos irmãos, essa vai para o seu Júlio. Que fazeis isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim os publicanos? E aí a gente lembra, né? Os publicanos amavam os publicanos. Os gentios amavam os gentios. Os colorados amam os colorados. Os gremistas amam os gremistas. E quem é da esquerda ama os da esquerda. Quem é da direita ama os da direita. Então, quando é que nós vamos aprender, né? Quando é que a gente vai aprender a respeitar? Amar o colorado, amar o esquerdista, amar o direitista, amar os gremistas. Esse é o grande passo da humanidade, não, né? Mas tu ama o bom colorado, né? Então, esse é o passo, né? Da gente descobrir e respeitar o espaço do outro. A gente tem que aprender a discordar e tem que aprender a respeitar. O mundo estaria muito mais avançado se a gente já tivesse aprendido a respeitar a opinião do outro, né? É tão importante isso. E isso são as pequenas coisas, né? Há muito mais divergências na sociedade, né? De cor, de raça, de credo, de opção sexual. Então é tanta coisa que a gente ainda não aprendeu que a gente precisa aprender. E segue Jesus então. E eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, enquanto nós não nos percebemos como raça humana e não com essa heresia da separatividade, né? Os brancos, os negros, os gays, os homos, os héteros, como eu falei, os colorados, os gremistas e tal, nós temos que parar com essa coisa da heresia da separatividade. Achei muito interessante a palestra da professora Lucilena que fala, né? Da heresia sobre a Helena Blavatsky, o nome da mulher. Uma mulher incrível, tem muitas palestras da professora Lucilena no YouTube. E ela fala dessa heresia da separatividade. E o que alimenta essa heresia da separatividade? O orgulho e o egoísmo. Aquela coisa de se achar que é melhor que o outro, né? Lá na Bíblia diz assim, lá em Romanos nós temos a citação que diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo 12 a 21. E há milênios a gente ouve essas mensagens. E nada mais será necessário até que todo o mal se acabe em nós. Porque é dentro de nós que ele precisa acabar. Mas nada é fruto, hoje, do nosso desconhecimento. Nós, se ainda erramos e persistimos no caminho, é porque ainda não aprendemos a mudar essas emoções e esses sentimentos. Deixamos ainda esses vícios nos guiar, nos comandar. A maior vitória a ser alcançada para que o mal não seja retribuído é a batalha, então, contra o orgulho e o egoísmo que a gente falou. Às vezes parece que não tem nada a ver, né? O mal, a maldade com o orgulho e o egoísmo. Agora, em seguida, a gente já vai ver algumas características e é impressionante. O mal que, porventura, retribuímos é o nosso orgulho ferido. É o tal egoísmo que me faz crer que eu sou o centro das atenções e o outro não poderia ter feito isso comigo. Talvez, se nós desejássemos ainda mal em pensamento a alguém, esse mal vai estar fazendo mais mal para a gente do que para o outro, né? O primeiro a ser prejudicado somos nós. O primeiro a sofrer essa agressão somos nós que estamos emitindo esse pensamento, por incrível que pareça. Então, aquele que faz o mal, muitas vezes, como eu falei, ele já foi embora, já não pensa mais, já nem está mais ali ligado na gente. E a gente ainda está alimentando aquele sentimento ruim dentro da gente. E agora, então, a gente vai ver algumas características, algumas reações características de orgulho e de egoísmo, que tão mal fazem ainda a humanidade toda. Se
Se amar ao próximo, diz Chico, se amar ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. Ou seja, só vai combater o orgulho e o egoísmo através da caridade, da humildade. Então, agora nós vamos ver algumas das emoções desequilibradas de quem é orgulhoso, quem é super egoísta. Ele tem um amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Alguns de nós fazemos isso, né? Fazemos uma tempestade num copo d'água, às vezes por uma coisa tão pequena, nós fazemos uma tempestade em copo d'água. Algo que poderia ser pequeno, né? Como eu disse, poderia ser resolvido numa conversa, às vezes até numa risada, numa brincadeira, e a gente leva a ferro e fogo. O egoísta, o orgulhoso, ele reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outro em relação ao seu comportamento. Ou seja, aquele que não aceita. E é difícil mesmo, né? Aceitar uma crítica. Ou coisinha difícil é aceitar uma crítica, né? Que a gente fez algo errado. E o que não deixa a gente entender que a gente está errado? O desgranido do orgulho e do egoísmo. Porque eu estou certa, eu não posso, não fiz nada errado, eu estou certa, eu estou certa, eu estou certa. E a verdade é minha, esse é o orgulhoso. Ele necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. O orgulho e o egoísmo juntos, né? Ou seja, ele precisa ser o centro das atenções, o egoísmo, o orgulho, e ele precisa fazer prevalecer as suas ideias. Só ele tem a verdade. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, nem da maneira como o outro está pensando. Ele não consegue pensar. Por quê? Porque ele só pensa em si mesmo. Ele não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se em um estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Aquele que está pleno de si mesmo, né? Não cabe mais nada nele, porque ele está cheio de si. Não cabe mais nada, está com o copo cheio já, como a gente diz, não cabe mais nada ali. Ele é o tal do pseudo-sábio. E no fundo ele não sabe nada, né? Então, ele precisa se esvaziar de quê? Desse orgulho, desse egoísmo, para que caiba dentro dele alguma coisa boa, construtiva. A humildade, a caridade, a atenção ao próximo, né? Ao ser elogiado por quaisquer motivos, ele enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal, né? O ego inflado, o egoísmo, aquela coisa inflada, assim. Não pode elogiar, porque ele já fica cheio de si. Muitas vezes se realiza uma tarefa e não recebe a tal da estrelinha lá, já é o motivo de mágoa, de crítica e já começa a criticar aqueles que estão ao seu redor. Isso tudo é orgulho e egoísmo. Acha que todos os seus circundantes, ou seja, familiares e amigos que estão ao redor dele, devem girar em torno dele. Egoísmo puro. Precisa sempre provas da sua importância, uma carência excessiva. No fundo, o seu complexo de inferioridade, se eu ouvi do Alberto Almeida, eu custei para entender. No fundo, o seu complexo de inferioridade, ele é muito alto e ele se ampara no orgulho. Ouvi isso do Alberto Almeida, ou seja, ele tem uma baixa autoestima, ele é tão carente, ele é tão... o sentimento de inferioridade dele é tão grande que ele se esconde e se valoriza através do orgulho. Se defendendo, sempre se colocando como, né, a pessoa ali que sabe tudo. Muitas vezes, ser cheio de orgulho, ele mantém cativos através, né, aqueles que convivem com ele, através da situação financeira, através da pressão psicológica, né, daquela possessão em cima daqueles que convivem com ele. E se não lhe dão a devida atenção, então, Deus o livre, ele fica virado naquele tinhoso lá. Não admite se humilhar diante de ninguém. Não admite. Achando essa atitude uma fraqueza e falta de personalidade. Imagina, né? Se pedir desculpa, né, reconhecer o erro, acha assim de uma falta de personalidade e fraqueza. Esse é o orgulhoso. A humildade sendo uma das virtudes mais difíceis que nós temos que alcançar. Humilhar-se para ele é o fim da picada. Pedir perdão, então, desculpas, nem pensar. Tudo fruto do orgulho que ele alimenta. Porque ele se acha acima. E ele só se acha acima porque ele não está ainda lá em cima. É essa baixa estima que o Alberto Almeida fala.
O caminho para neutralizar o mal, diz o Chico, não tentar controlar, através de Emmanuel, né? Não tentar controlar a situação quando o mal se apresente. Não tentar controlar a situação quando o mal se apresente, e sim controlar a nossa emoção, a nossa reação diante do mal. Aquele orgulhoso, ele é um propagador de mal, né? Porque o mal não é só esse mal grande que a gente acabou de falar. Então, aqui nós podemos analisar um pouco ainda como a gente reage, quais são essas emoções que nós estamos alimentando. E Deus, diz Chico, nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Ou seja, todo dia é uma oportunidade nova que nós temos de refazer, de recomeçar, de escrever uma nova página no livro do tempo. Esse é o caminho. Para cada mal que nos aconteça, retribuirmos com o bem. Não necessitando, então, que seja algo grandioso, que a gente comece a treinar nas pequenas coisas, porque assim é como a gente começa a andar, como começa a comer sozinho, né? Quando criança, quando começa a fazer as primeiras coisas. Assim é o exercício de ir nos livrando do orgulho de egoísmo, exercitando nas pequenas coisas que nos acontecem. É aí que começa o nosso aprendizado. Leon Denis diz assim: com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro e a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-lo em cada ser em particular, ou seja, em cada um de nós, né? A vida corpórea, ele diz, é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Emoções entre o bem e o mal estão em nós, devemos educá-las. Ou seja, se desejamos bem a nós, né, os nossos pensamentos entrarão em equilíbrio. O corpo reflete o que são os nossos pensamentos. Quando emanamos o bem, ele se irradia a todos que estão ao nosso redor. E Chico diz assim, nas palavras de Emmanuel: oscilamos muito ainda. Não, perdão. Chico diz assim: quando alguém te magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. O orgulhoso. Né? O orgulhoso age assim. E para finalizarmos, então, uma pequena história na psicografia de Chico, né, por Emmanuel, o homem bom. E conta-se então que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil a Jesus: mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade, irremediável, e lembra a alegria da caminhada, ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, e o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te ilumina o coração perante a visita de um amigo que fosse te levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar o entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta
alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, o intervalo espontâneo indagou em divino amigo, ao doutor da lei. Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que ousassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. E Jesus então repetiu com bondade: segue adiante e faz também o mesmo. E eu acrescento: o homem bom faz o bem. Lembrando das palavras de Jesus, né, crucificado, né, nessa Sexta-feira Santa, que a gente tem como ainda hábito cultural, né, de render essas homenagens àquele que doou a vida, tantos ensinamentos até o último momento, e lembrando as últimas palavras que ele disse quando foi crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está consumado. Então, que nesse dia de Páscoa, o sentimento de bem seja o nosso objetivo daqui para frente. Fazermos o bem, espalharmos o bem, irradiarmos o bem. Que a bondade seja o nosso alvo, nossa busca, e que a virtude da humildade venha bater a nossa porta. Que assim seja. Assim seja. Nós vamos ir para a eleição consular. Precisam que você se concentre para enviar o presidente para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. Nosso irmão vai fazer a radiação. Vamos unir então os nossos pensamentos e buscar a espiritualidade amiga aqui presente, a sua companhia, a sua intuição, o seu amparo, e vamos nos dirigir aos nossos lares, entrando em nossas casas, levando esse bálsamo curador, a paz, o bem, o amor e a fraternidade. Que possamos emanar a todos aqueles que lá ficaram, sejam encarnados ou desencarnados. Que possamos levar a eles o nosso carinho, a nossa irradiação de fé, de esperança, e que possamos nós começarmos essa mudança, essa reforma íntima tão necessária lá dentro de nossas casas, lá onde nós exercitamos tantos sentimentos e emoções equilibradas e desequilibradas. Que nós possamos optar pelo bem sempre, afastando a maldade, pois ela tem dias contados em nossas vidas. Que nós possamos fazer o bem, desejar o bem e vibrar no bem. Voltando então aqui onde estamos, que possamos emanar aqui também para todos os seres que aqui estão conosco, encarnados, cada um de nós, e os nossos irmãos desencarnados. Possamos estar recebendo nesse momento esse bálsamo curador, pois aqui, em cada centro espírita, nós sabemos que é um hospital-escola. Aqui, há curas acontecendo a todo momento, quando estamos aqui vibrando amor, fé, esperança, um mundo melhor, e saber que esse mundo melhor começa por cada um de nós. Que assim seja. Assim seja. Nós vamos